Fala galerinha! Hoje trago a vocês a última parte de cinética química. Nesta aula vou mostrar como calcular a velocidade média das reações, entender também como se dá a lei de velocidade das reações químicas e observe que cai bastante em provas. Vamos ver também os mecanismos de reações e também interpretar os gráficos de cinética química. Mas pessoal, desde já, deixa lá um joinha. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal e também convide os seus amigos para ajudar a crescer esse grupo. Venha fazer parte dessa família. Vamos lá? Vamos ver a velocidade média de uma reação. Pessoal, observe a fórmula em que a velocidade média é igual à quantidade de material que tem para reagir, dividido pelo tempo gasto nesse processo. Observe que essa quantidade de material ou a concentração de reagentes fica sempre em módulo. Para não termos problemas com sinais negativo, positivo, é sempre modular. Agora observe a reação representada aqui por essa equação, que tem a decomposição da amônia em gás nitrogênio e gás hidrogênio. Agora imagine a seguinte situação, mostrada aqui nessa tabelinha. Num tempo de 0 horas, o início de tudo aí, a concentração em mol por litro de amônia era de 8, ou seja, 8 mol por litro. Após decorrido 1 hora, a concentração caiu pela metade, 4 mol por litro. Aí, com o passar de mais 1 hora, a concentração agora é 2 mol por litro, passou mais 1 hora, a concentração agora é 1 mol por litro. Baseado nessas informações, para calcular a velocidade média, basta pegar aí um intervalo de tempo, por exemplo, entre 0 e 1 hora. A velocidade média é igual. Vocês vão pegar a concentração final menos a concentração inicial. Nesse intervalo de tempo, a concentração final é 4 e a concentração inicial é 8. Nesse intervalo de tempo que eu mostrei aqui, o tempo final é 1 hora e o tempo inicial é 0 horas. Lembrando que a diferença de 4 e 8 são 4 e a diferença de 1 e 0 é 1. Então, pessoal, 4 dividido por 1 é igual a 4. 4 mol litro horas. Esta aqui é a velocidade média nesse intervalo de tempo. Veja que se a gente colocar um outro intervalo, por exemplo, entre 1 e 2 horas, observe que a concentração de reagente está diminuindo, ele está sendo consumido. Então, é esperado que a velocidade também vai diminuindo. Então, aqui agora, no intervalo de 1 e 2 horas, o tempo final passa a ser 2 e o tempo inicial 1. Então, fica lá 2 menos 1. Do mesmo modo, a concentração final é 2 e a concentração inicial é 4. Então, 2 menos 4. Essa diferença de 2 e de 4 são 2. E lá embaixo, 2 menos 1 é 1. Portanto, 2 dividido por 1 dá 2. Esta é a velocidade neste intervalo de tempo, entre 1 e 2 horas. Agora imagina se o intervalo fosse de 2 e 3 horas. Agora é só pegar a concentração final, nesse intervalo, é de 1 mol por litro, e a concentração inicial de 2. E a diferença aqui de 1 e de 2 é 1. E veja bem que o tempo final agora é 3 e o tempo inicial é 2. E essa diferença dá 1. 1 dividido por 1 é igual a 1. E aqui nós temos a velocidade média da decomposição da amônia no intervalo entre 2 e 3 horas. Observe que com o passar do tempo, a velocidade vai diminuindo porque o reagente está sendo consumido. Para entender melhor, observe o gráfico. E aqui nós temos a curva vermelha mostrando o decaimento da amônia, uma vez que ela está sendo consumida. E observe a curva azul e a curva verde, a formação do hidrogênio e a formação do nitrogênio. Estão em crescimento porque é o produto sendo formado. Nesses termos, ao passo que a reação vai se desenrolando, a velocidade de decomposição dos reagentes vai diminuindo e a velocidade de formação dos produtos só tende a aumentar. Observe a mesma equação, a decomposição da amônia. Eu coloquei aqui para ficar mais simples de entender. Agora veja a proporção estequiométrica entre esses compostos. Nós temos aqui 2 mols de amônia para cada 1 mol de gás nitrogênio e para cada 3 mols de hidrogênio. Entender essa proporção facilita muita coisa. Aqui, basta saber a velocidade de decomposição da amônia e, pela proporção, a gente já determina a velocidade de formação dos produtos, sem precisar fazer um cálculo à parte para cada um.
Veja bem, entre 0 e 1 hora, a velocidade da decomposição da amônia era de 4 mol por litro. Pela proporção, a gente observa que a quantidade de nitrogênio é metade da amônia. Então, se a formação da amônia levava um ritmo de 4 mol por litro, nesse intervalo de tempo, a formação do nitrogênio era de 2 mols por litro, uma vez que na proporção a quantidade de nitrogênio é metade da amônia. E veja que na formação do hidrogênio equivale a 3 vezes a formação do nitrogênio. Então, se a velocidade de formação do nitrogênio foi de 2 mol por litro, nesse mesmo tempo, a velocidade de formação do hidrogênio foi de 6 mols por litro, 3 vezes mais. Caso não tenha entendido, veja só no segundo exemplo. Entre 1 e 2 horas, a velocidade média de decomposição da amônia foi de 2 mol por litro. Observe pela proporção que a formação do nitrogênio é a metade da amônia. Então, se a velocidade da amônia era de 2 mol por litro, a formação do nitrogênio, que é metade, é de 1 mol por litro. Então, veja, pessoal, pela proporção, que a quantidade de hidrogênio é de 3 vezes mais a quantidade de nitrogênio. Então, se a velocidade de formação do nitrogênio era de 1 mol por litro, a de hidrogênio era 3 vezes mais, portanto, 3 mol por litro. A gente viu também que a velocidade de decomposição da amônia entre 2 e 3 horas era de 1 mol por litro. Então, a formação da amônia é a metade disso, meio mol por litro. E a formação do gás hidrogênio é 3 vezes mais a formação do nitrogênio. Se aqui nós temos meio mol por litro, a formação do hidrogênio é de 1,5 mol por litro, 3 vezes mais. Basta determinar a velocidade de consumo dos reagentes que conseguiremos determinar pela proporção qual é a velocidade de formação dos produtos. Muito simples. Agora, pessoal, interpretar os gráficos de cinética química é de fundamental importância, principalmente para a resolução de uma série de questões. Veja, por exemplo, aqui, nós temos um momento inicial da reação, nesse pontinho aqui, onde tem o ozônio, o O3, reagindo com o monóxido de nitrogênio, o NO. Aqui, para essa reação ocorrer, precisa elevar um pouco a energia de ativação. Então, a energia de ativação, aqui nesse gráfico, é ilustrada como 9,6 kJ por mol. Ou seja, é a energia que leva do início até o ponto máximo energético, que a gente chama aqui de complexo ativado. Neste ponto aqui exato, é o ponto onde nós não temos nem reagente e nem produto. Nós temos o choque, o aglomerado de partículas aí se colidindo. Então, nesse momento aqui, nós temos o auge da energia na reação, é o máximo de energia. Aqui nós temos o complexo ativado. Se essas colisões forem eficazes, aqui agora vai ter um pequeno esvaziamento da energia para se estabilizar como novas moléculas no produto. Caso a colisão não seja eficaz, de algumas partículas aí, acaba voltando a ser reagente. Então, aqui, para a reação ocorrer, os reagentes recebem energia, a energia mínima, que é chamada de energia de ativação, até chegar no complexo ativado, que é o ponto máximo. Aqui, se a reação for eficaz, os novos componentes que irão compor os produtos vêm para cá. E essa curva que vai descendo aqui equivale à energia que está sendo liberada para que os produtos possam se estabilizar. Agora, veja bem, dessa energia que nós temos lá no início com a energia final, essa diferença aqui do início com o fim, sem se preocupar com a energia de ativação, só a energia do início e a energia do final. Essa diferença é o que nós chamamos de ΔH, é a variação de entalpia, que leva em consideração apenas o momento final e o momento inicial, sem se preocupar com o meio. Mais uma vez, pessoal, essa energia que eleva os reagentes até o ponto máximo é chamada de energia de ativação. O ponto máximo é o complexo ativado. Aí, se formar produto, nós vamos ter aqui, do outro lado, essa curva indicando. Se essa curva for maior descendo do que subindo, o processo vai ser exotérmico. Agora, se a curva que desce for menor do que a que sobe, é porque liberou menos energia do que absorveu. E aí o processo vai ser endotérmico, ou seja, absorveu mais do que liberou. Agora, vou mostrar para vocês a lei da velocidade. E aqui nós vamos ver a relação entre a concentração de reagentes e a velocidade. A gente viu agora há pouco a velocidade média em um dado intervalo de tempo.
Só que uma reação química ocorrendo, se alguém quiser fazer uma interferência aí, acrescentar reagentes ao momento que a reação esteja acontecendo, ao alterar a concentração dos reagentes, a velocidade também altera. E essa relação entre concentração de reagentes e velocidade é o que chamamos de lei da velocidade. E para melhor ilustrar, observe essa reação hipotética aqui, em que AX mais BY dá como resultado os produtos. Agora, veja bem, para encontrar aqui a lei de velocidade dessa reação, a gente faz só o seguinte: velocidade é igual, esse K é uma constante, tá? Ela pode ter variações de acordo com o ambiente, então é um valor que você não precisa preocupar em decorar. Geralmente as questões fornecem esse tipo de valor. E aqui a constante K vai ficar multiplicada pela concentração dos reagentes. Então a constante K fica multiplicada pela concentração de X e pela concentração de Y. E o resultado desse produto é a velocidade da reação. Agora veja bem, esses expoentes Mn são valores determinados experimentalmente para a maioria das reações. Mas nas reações tidas como elementares, aquelas que ocorrem em uma única etapa, os expoentes coincidem com os coeficientes estequiométricos. Ou seja, se o coeficiente de x é A, o expoente de x aqui vai ser A. Se o coeficiente de y é B, então o expoente aqui da concentração de y vai ser B. Bem simples. Mas vamos ver agora detalhe por detalhe, para que não fique nenhuma dúvida. Então veja bem essa situação aqui, em que o N2O5 produz, né, nessa decomposição, NO2 e O2. A equação já se encontra balanceada, já para facilitar. Agora veja bem essa situação. Nós temos aqui o reagente, ele está aqui entre colchete. Não se esqueça que o valor, quando vem entre colchete, quer dizer a concentração. O símbolo da concentração são esses colchetes. Então, nós temos aqui na primeira coluna a concentração do reagente e na segunda coluna a velocidade com que essa reação está acontecendo. Então, veja bem que na primeira experiência aqui, a concentração de reagente era de 0,01 mol por litro. E a velocidade da decomposição nessa primeira experiência era de 0,016 mol por litro hora. Agora veja que na segunda experiência, o que aconteceu aqui? A quantidade de concentração aqui foi dobrada intencionalmente. Alguém dobrou a quantidade aqui. Ou seja, a concentração de reagente agora fica multiplicada por 2. E nessa experiência, observa que a velocidade da reação também dobrou o valor, ficou multiplicada por 2. Aí, de repente, alguém foi lá e triplicou a concentração dos reagentes. Ou seja, em relação ao que tinha no início, colocou uma quantidade que equivale a 3 vezes mais. Quando fez isso, a velocidade também ficou multiplicada por 3. Então, observe aqui que tudo que está alterando no reagente está alterando na velocidade, na mesma frequência, na mesma proporção. Isso implica dizer que essa reação é de primeira ordem para esse reagente aí. Desse modo, a gente escreve a lei de velocidade da seguinte maneira: V é igual a constante K vezes a concentração do reagente. Como nós só temos um reagente, é ele que vai ficar entre colchetes, N2O5. Observe aqui que nós não vamos colocar expoente algum, porque, segundo os dados experimentais, a mesma alteração que teve no reagente teve também na velocidade, na mesma proporção. Como a proporção foi a mesma, a gente diz que essa concentração do reagente aqui é de primeira ordem. Como é de primeira ordem, o expoente é 1, então não precisa pôr. Veja outra situação, em que o NOBr se decompõe e forma NO e Br2. Neste caso aqui, com dados experimentais, veja bem essa tabelinha que foi montada. A concentração do reagente era de 0,01. Em um determinado momento, a velocidade nessa concentração aí era de 0,085 mol por litro hora. Aí, de repente, alguém foi lá e dobrou a quantidade de reagente. O que aconteceu com a velocidade? Foi multiplicada por 2 ao quadrado, que no caso aqui é 4. Veja só, quando multiplicou a concentração por 2, a velocidade ficou multiplicada por 2 ao quadrado. Aí, de repente, a pessoa foi lá e acrescentou mais uma quantidade de reagente, que equivale a 3 vezes mais do que tinha no início. E aí, a velocidade ficou multiplicada por 3 ao quadrado.
Então, veja, toda alteração que está ocorrendo aqui no reagente, a velocidade está tendo essa correspondência com um valor elevado ao quadrado. Por isso que a gente diz que a concentração aqui desse reagente é de segunda ordem. E aí a velocidade fica da seguinte maneira: velocidade é igual a constante K vezes a concentração do reagente elevado ao quadrado. Esse quadrado mostra que tudo que está sendo alterado no reagente, a velocidade está tendo essa correspondência elevada ao quadrado. Então, é uma reação de segunda ordem. E para ficar mais claro, pessoal, veja que a constante de velocidade, a constante K, depende diretamente da temperatura e também da reação. Da temperatura, por quê? Quanto maior for a temperatura, maior também será essa constante K. E, em consequência disso, maior vai ser a velocidade. Agora, em relação à reação, quanto menor for a energia de ativação, maior é a constante K. Ou seja, mais depressa essa reação vai ocorrer, porque a velocidade vai ser maior. Agora veja essa seguinte equação. Nós temos aqui agora dois reagentes e produzindo dois produtos. Nesse caso aqui, veja só essa tabelinha. Na primeira experiência, se tinha aqui 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de hidrogênio. Nessa mesma experiência, tinha a mesma quantidade aí de NO. E nessas quantidades, a velocidade dessa reação, naquele momento ali, foi de 3 vezes 10 a menos 5. Agora, observe, pessoal, que teve aqui, em relação à segunda e terceira experiência, que a quantidade de hidrogênio ficou constante. E, em relação à primeira e à segunda experiência, a quantidade de NO ficou constante. Agora, veja as alterações que teve na velocidade. Como interpretar isso aí? Veja bem, no momento em que a concentração de NO ficou constante, ou seja, comparando aí a primeira com a segunda experiência, veja que a quantidade de hidrogênio foi dobrada. E em relação a isso, a velocidade também foi dobrada. Mantendo NO constante e dobrando a quantidade de hidrogênio, a velocidade também dobra na mesma proporção. Então, eu já posso concluir aí que o hidrogênio é de primeira ordem. Agora, em relação à segunda e terceira experiência, mantendo o valor de hidrogênio constante e dobrando a quantidade de NO, veja que a velocidade fica multiplicada por 2 ao quadrado. Ou seja, no momento que pegou a concentração de NO da segunda experiência, multiplicou por 2 para dar origem à concentração da terceira experiência, veja que a velocidade, que antes era de 6 vezes 10 a menos 5, passou a ser 24 vezes 10 a menos 5. Ou seja, essa velocidade foi quadruplicada, foi multiplicada por 2 ao quadrado. Nisso eu posso concluir que o reagente NO é de segunda ordem. E aí a fórmula da velocidade fica assim, ó. Velocidade é igual a constante K vezes a concentração de hidrogênio elevada a 1, que não precisa pôr, vezes a concentração de NO elevada a 2, mostrando aqui que o hidrogênio é de primeira ordem, mas o NO é de segunda ordem. Pessoal, para entender melhor, observe esse exemplo. Temos aqui a concentração do reagente A e a concentração do reagente B e a velocidade de cada um em cada uma dessas experiências. Então, veja bem aqui como escrever a lei de velocidade para essa reação. Nesse momento aqui, ó, veja que a concentração de B ficou constante, tá? Então, aqui é onde nós temos que observar. Quando ela ficou constante, veja o que ocorreu com a concentração de A. De 3 para 6, veja que está multiplicado por 2. E aqui a gente observa lá na velocidade, de 5 para 10, também fica multiplicada por 2. Neste caso aqui, a gente já começa a escrever a lei de velocidade, que é a constante K vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Analisando A, veja que ao dobrar o valor de A, a velocidade também dobrou. Neste caso, essa concentração aqui é de primeira ordem, não precisa pôr nada, mas se quiser escrever o expoente 1, não tem problema, de primeira ordem. Agora, analisando a concentração do reagente B. Veja que na segunda e terceira experiência, a concentração de A fica constante. Então, aqui nós temos como comparar. Veja que enquanto a concentração de A ficou constante, houve aqui uma alteração na concentração de B. Então, veja que de 1 para 2,
o valor aqui é multiplicado por 2. Mas observe o que foi que ocorreu lá na velocidade. De 10 para 4, o valor fica multiplicado por 2 ao quadrado, ou seja, por 4. 10 vezes 4, 40. Então, veja que quando a concentração de B fica multiplicada por 2, a velocidade fica multiplicada por 2 ao quadrado. Neste caso, a concentração de B é de segunda ordem. E aqui a gente escreve a lei de velocidade para esta reação. Agora, galera, vamos ver os mecanismos das reações. Veja bem, nesse caso aqui nós temos duas equações que ocorrem em uma única etapa. Nesse caso, nós não temos aqui dados experimentais, nós não temos aqui nenhuma tabelinha para comparar. Então, para montar a lei de velocidade dessas equações aqui, basta olhar os coeficientes estequiométricos, como vimos lá no início. E aí a lei de velocidade fica assim, para a primeira equação. A velocidade é igual a constante K vezes a concentração de O3 e a concentração de NO. Como na frente das fórmulas não tem nada, equivale a 1, o expoente aqui também vocês não precisam pôr nada, equivale a 1. Já na segunda equação, a lei de velocidade fica assim, a constante K vezes a concentração de hidrogênio vezes a concentração de NO elevado ao quadrado. Esse quadrado aqui é o mesmo coeficiente que está aqui na frente. Isso vocês só vão fazer quando vocês tiverem uma equação elementar, onde não fornece nenhuma tabela para que vocês possam calcular. Agora, pessoal, tem situações em que as reações não ocorrem numa única etapa. É preciso que haja várias colisões eficazes até chegar no produto final. Aí essas reações podem ocorrer em 2 etapas, 3 etapas, e aqui eu trago para vocês o exemplo de uma reação que ocorreu em 3 etapas até chegar na reação final, que nós chamamos de equação global, que na verdade é a soma das outras que está aí na questão. E para entender melhor, pessoal, observe essa equação que se deu em 2 etapas. Nesse caso, nós temos a etapa lenta e a etapa rápida. Geralmente a questão dá esta informação. Nesse caso, quando pedir a lei de velocidade, veja que aqui nós não temos outras informações, nós não temos mais dados experimentais. A questão só forneceu isso aí, a etapa lenta, a etapa rápida. Pode ter 2 etapas rápidas, pode ter várias etapas, mas aquela etapa lenta que ocorreu quando a energia de ativação estava no seu momento maior, é essa etapa lenta que vai ser utilizada para elaborar a lei da velocidade. Nunca esqueça disso. Por isso que para essa situação, a lei de velocidade, vocês vão analisar a etapa lenta. Então, fica assim, constante K vezes a concentração do reagente, HBr, vezes a concentração do reagente, NO2. Neste caso aqui, não se eleva a nenhum expoente, porque os valores estequiométricos que estão na frente das fórmulas na equação também é 1. Como é 1, não precisa pôr. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a explicação. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixe nos comentários. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício sobre esse assunto. Faça! E na próxima aula, trago a correção para vocês. Valeu, galera!